Olha, o senador Cleitinho realmente afirma, então, que há uma justiça seletiva no Brasil. E segundo o senador, esse vídeo que a gente vai ver, a justiça, no caso ele especifica, o Supremo Tribunal Federal vota contra a direita e a favor da esquerda, ou seja, passa pano para esquerda e sempre está arrebentando a direita, segundo as falas do senador Cleitinho, e ele quer o seguinte, ele quer o impeachment da maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e segundo o senador é isso que ele vai buscar agora no ano de 2025. Mas será que isso realmente é dessa forma? Ou será que essa pode ser também mais uma visão enviesada, entremeada nessa coisa de espectro político polarizado que a gente vive no Brasil, que é uma coisa muito ruim? Vamos ver a fala do senador. Não é só o ministro Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado, não. Acredito que quase todos os ministros do STF têm que ser impeachmentados. Olha só o que está acontecendo nesse país, como é que a justiça é seletiva nesse país aqui. Olha o que eu vou mostrar para vocês. STF nega queixa-crime de Michele Bolsonaro contra Eric Hilton e arquiva caso. Foi arquivado o caso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ex-primeira-dama processou o deputado por calúnia, difamação, mas a corte entendeu que Eric estaria protegida por imunidade parlamentar. Engraçado, ela pode ter imunidade parlamentar. Inclusive, ela falou mentira, a Eric Hilton. Olha aqui, ó, tá bem claro aqui, ó. Lê aqui para vocês verem aqui, ó. Tá aqui, ó, difamação, calúnia e difamação. Ela fez isso com a Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro provou que ela estava mentindo. Aí agora ela tem imunidade parlamentar para mentir. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês aqui, ó. Isso aqui não te revolta. Olha isso aqui. Marcelo Van Hatten vira alvo do STF e é intimado a prestar depoimento na BF por falar a verdade. O Marcelo Van Hatten falou a verdade. Mas aí a imunidade parlamentar para ele não serve. Para ele não tem. Por quê? Porque ele é de direita. A Eric Hilton pode usar a imunidade parlamentar para mentir. Agora, eu, para falar a verdade, a imunidade parlamentar não serve para nada. Essa justiça seletiva está no país hoje, que favorece só a esquerda. Por isso que eu estou falando que o ano de 2025 a gente tem que ir para cima. Eu vou continuar fazendo esses vídeos aqui, pressionando, cobrando, eu conto com o apoio de cada um de vocês. Vocês compartilham esse vídeo para o Brasil inteiro. Você que está vendo esse vídeo no meu canal no YouTube aqui, se você não me segue, começa a me seguir. Esse canal no YouTube aqui é para poder fazer isso aqui para mostrar para vocês como é que está a justiça do país. E eu não vou me calar, eu não tenho medo de STF. Medo nenhum, eu não tenho processo, não tenho nada. Aqui, não foi só Marcelo Van Hatten, não, foi eu também. Olha que beleza. Fake news sobre tragédias no Rio Grande do Sul. O governo pede que PF investigue postagem de Eduardo Bolsonaro. Senador Cleitinho, Pablo Marçal, vocês lembram disso aqui? Que eu fiz um vídeo, compartilhei um vídeo do Pablo Marçal, mostrando que os caminhões estavam sendo barrados pela questão das doações. Cadê a minha imunidade parlamentar? E olha que eu não fiz fake news. Nem eu, nem o Eduardo Bolsonaro e nem o Pablo Marçal. A gente provou que a gente não fez fake news. Mas é a justiça seletiva, né? Imunidade parlamentar para Eric Hilton. Por quê? Porque ela é de esquerda. Ela é base do governo hoje. Governo do Lula. Eu, Eduardo Bolsonaro, a gente não é. A gente é oposição. O próprio Pablo Marçal. Então queria me investigar por compartilhar um vídeo que não era fake news. Na cabeça deles era fake news. Mas foi provado. A própria reportagem do SBT mostrou, né, que os caminhões estavam sendo barrados, inclusive multados. Tanto que não prosseguiu com essa patifaria. Não prosseguiu. Então como é que está a situação? A Eric Hilton pode usar a imunidade parlamentar dela para mentir, para difamar, para caluniar a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Agora, o Marcelo Van Hatten falando a verdade, não tem imunidade parlamentar para ele. E eu falando a verdade com o Eduardo Bolsonaro, também não temos imunidade parlamentar. E eu vou ficar calado? Eu vou para cima. Eu não tenho medo de STF, eu não tenho medo de Lula. Eu tô aqui pelo povo. Eu sou independente aqui, ó. Como é que eu tô pro STF, pro Lula, pro governo do Lula, ó. Então preciso de vocês, do apoio de vocês, que em 2025 eu vou continuar indo para cima. Pode ter certeza disso, tamo junto. E as dívidas, doutora? O que acontece? É o seguinte, em parte o senador faz uma manifestação que é legítima. Realmente ali, o STF agora está dizendo que tem imunidade material, quer dizer, quando é contra a esquerda tem imunidade, quando é contra a direita não tem imunidade. Na verdade, eu não sei se talvez o senador não saiba ou ele não quis levar em consideração, mas existe, por exemplo, ações que são, se a gente levar dessa forma, né, querer dividir a esquerda e a direita, existem ações que estão sendo intentadas pela direita contra a esquerda e estão ganhando no Supremo Tribunal Federal, justamente sobre a liberdade de expressão. O deputado federal André Janones ofendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ofendeu mesmo, chamou pelas redes sociais de vários nomes homofóbicos e expressões ofensivas, chamou de ladrão, ladrão de joias. É nítido, é visível que o deputado federal ofendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro. E, de forma muito adequada, o ex-presidente Jair Bolsonaro ajuizou a queixa-crime aqui, ó, a petição 11.204 contra o deputado federal André Janones. E essa queixa-crime foi recebida pelo Supremo Tribunal Federal. Foi recebida. Foi suscitada alguma divergência, isso foi levado ao plenário, uma sessão virtual, e dos 11 ministros,
7, inclusive o ministro Nunes Marques, votaram pelo recebimento da denúncia, ou da queixa-crime, contra o deputado federal André Janones. Então, ali o Supremo Tribunal Federal, ele justamente foi discutir a respeito disso, imunidade material ou não. O parlamentar, no caso, o deputado federal André Janones, quando se referia ao ex-presidente Bolsonaro de forma ofensiva, de forma injuriosa, estava amparado pela imunidade material do artigo 53? Óbvio que não, meus caros. Não é possível. O cara ofendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro o tempo todo, ele vai se valer agora da imunidade material? É evidente que não. E pelo menos é esse o posicionamento que tem sido adotado pelo Supremo Tribunal Federal até agora. O que eu trago para você de curioso? Curiosamente, o ministro Nunes Marques votou pelo recebimento. Beleza, votou pelo recebimento, assim como a maioria. O ministro Alexandre, o ministro Flávio Dino, o Edson Fachin, Gilmar Mendes, o Roberto Barroso e o Luiz Fux votaram com a relatora para receber a queixa-crime, ou seja, para colocar o André Janones, deputado federal, como réu. Quem divergiu? O ministro Cristiano Zanin, entendeu? Pela rejeição, e foi acompanhado pelo ministro André Mendonça. O que acontece? O ministro André Mendonça, lá no julgamento do ex-deputado federal Daniel Silveira, o ministro André Mendonça votou pela condenação do ex-deputado federal Daniel Silveira. Não entendeu ali pela existência de imunidade material nas falas do parlamentar. Já o ministro Nunes Marques, no julgamento do ex-deputado federal Daniel Silveira, esse sim, nesse caso, entendeu pela existência da imunidade material. Esse é um assunto divergente. O Supremo Tribunal Federal vai ter que, em algum momento, sentar, né, e vai ter que gerar uma tese normativa, um precedente, porque vai ter que ter a necessidade desse assunto ficar mais claro. O próprio Congresso Nacional reelaborar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição e o artigo 53, no sentido de deixar mais claro a aplicação futura, uma segurança jurídica. Porque, claro, o parlamentar tem que ter segurança em suas ações, em suas manifestações, e nós, como cidadãos, temos que ter uma segurança, saber que ninguém vai ficar ofendendo, vai ofender minha honra, ofender minha imagem, e vai passar por isso mesmo. A Constituição assegura, então, ofensas, vai assegurar. Isso vai ter que ser enfrentado, né? Mas aqui nesse caso, por exemplo, que o senador Cleitinho fez a referência, de fato, né? A deputada federal Érica Hilton sugeriu, eu tenho até aqui o trecho aqui do que ela falou, a deputada federal sugeriu de uma forma bastante injuriosa ou difamatória em relação à ex-primeira-dama, né? A senhora Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela disse o seguinte, ó, não dá nem para homenagear a Michele Bolsonaro por nunca ter sumido com o cachorro de outra família, porque literalmente até isso ela já fez. Foi o que a deputada federal escreveu. Então, a ex-primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, sentiu-se ofendida. E, claro, tem que se sentir mesmo, porque é uma fala que insinua que ela se apropriou de alguma coisa que não era dela. Só que o Supremo Tribunal Federal, diante dessa fala, entendeu que não. E aqui disse o ministro Luiz Fux, veja só. Afigura-se nítido o teor político da publicação voltada a reforçar sua atuação parlamentar como representante dos eleitores de São Paulo e de oposição ao atual prefeito da capital paulista, evidenciando-se assim o cenário de antagonismo político-ideológico que serviu de palco para tal publicação, escreveu o ministro. Então, evidentemente, esse assunto está divergente. Aqui a gente tem, que a Érica Hilton, que é da esquerda, pessoalista, ganhou, né, em tese da senhora Michele Bolsonaro, mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ali no caso do André Janones contra o ex-presidente Bolsonaro, o André Janones, até esse momento, o deputado federal está perdendo, porque o ex-presidente está avançando, né, nas discussões dentro da ação penal que discute, então, os crimes de injúria que foram cometidos pelo deputado federal contra o ex-presidente Bolsonaro. E assim o Supremo, diante de cada caso, de forma casuística, vai julgando, vai decidindo a respeito de cada caso. Então, não me parece adequado, né, sintetizar dessa forma. O Supremo, e é o que eu sempre falo aqui, eu afirmo para você, eu não me considero de esquerda e nem me considero de direita, eu me considero alguém que busca a aplicação da lei, porque eu reconheço e sei que somente a existência de lei e a obediência à lei constitucional, infraconstitucional, é que consegue fazer com que a gente viva em harmonia, viva no mesmo ambiente, né? Porque a gente vai divergir em muitas coisas. A gente vai divergir sobre futebol, sobre religião, sobre política. Então, e somente tendo o parâmetro da lei, a gente consegue dividir o mesmo espaço territorial que é esse território brasileiro que a gente vive. Então, eu me considero apegado a uma lei. E agora, claro, vai existir problemas até na aplicação da lei e na interpretação da lei. E por isso a justiça tem que ser fortalecida, né? O Poder Judiciário, o magistrado, por ocasião dos seus julgamentos, ele tem que ser fortalecido no sentido de que ele vai aplicar a lei entre pessoas
que não são ele, né? Nós não podemos ser juízes de nossos próprios atos. Então, o Poder Judiciário tem que ser fortalecido para decidir a respeito dos atos que são praticados por terceiros. Então, se você acompanha, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!